Olá pessoal, aqui é o professor Vanilson Brejo, da disciplina de Programação 2, e este vídeo tem por objetivo mostrar como é que a gente implementa o conceito de herança. Um conceito que nós discutimos na aula anterior, inclusive utilizando um exemplo muito próximo da gente, onde a gente tinha a classe professor, a classe aluno, e as duas herdando de uma terceira classe, que nós chamamos de supertipo, que seria a classe pessoa. Como é que a gente implementa isso em Java? Esse aqui é o objetivo deste vídeo e a gente está indo agora para o Eclipse para que a gente consiga visualizar essa implementação. Aqui nós temos as classes professor e aluno antes de aplicar a herança. Então temos aqui a classe professor com seus atributos. Elas estão aqui implementadas na parte superior, os atributos CPF, nome, data de nascimento, área, nível e salário. E aqui do lado esquerdo, do lado direito, temos a classe aluno, também com os atributos CPF, nome, data de nascimento, matrícula e curso. Nós vimos na aula anterior que essas classes elas compartilham atributos, ou seja, tanto a classe professor como também a classe aluno possuem informações que são comuns. E é a partir dessas informações comuns que a gente gerou aí a necessidade de ter uma classe pessoa que vai ser utilizado como base para essa herança. Bom, antes de ter a herança, só para analisar aqui rapidamente, a gente pode perceber que essa classe é uma classe como outra qualquer. Classe professor com os métodos getSet, não tem nenhum construtor explícito declarado aqui, ou seja, ela tem um construtor padrão. A mesma coisa a classe aluno com os métodos getSet, getCPF, setCPF e os métodos getSet para cada um dos seus atributos. O uso dessas classes também é um uso, como a gente já viu em outros vídeos. Abri aqui um programa que possui um exemplo de uso. Então aqui eu estou instanciando um professor com um construtor padrão. Quando a gente declara uma classe e não explicitamente implementa o construtor, ela tem automaticamente o construtor padrão. Setei aqui o CPF, o nome do professor, data de nascimento, a área que ele atua, o nível e o salário. A mesma coisa aqui para um aluno. CPF, nome, data de nascimento e os atributos daquele aluno. Nada diferente do que a gente já viu. Bom, e como é que a gente então faz para implementar essa herança, que seria justamente uma adaptação aqui, terceiro diagrama, onde a gente tem a classe pessoa como sendo a minha superclasse e a classe professor e aluno herdando dessa pessoa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma classe pessoa. Vamos colocá-la aqui em cima. Deixa eu criar aqui dentro do pacote herança. Criar uma nova classe pessoa. E essa classe pessoa, assim como a gente já definiu, ela vai ter os atributos CPF, nome, data de nascimento. Bom, essa classe pessoa também vai ter os métodos getSet, afinal de contas os atributos foram declarados como privado. Vou criar aqui esses métodos getSet automaticamente. Ok, uma vez que a gente fez e criou essa classe pessoa, como é que a gente faz para, de fato, implementar esse relacionamento aqui, que significa dizer que um professor é uma pessoa e um aluno é uma pessoa. E a implicação dele principal é que a subclasse, ou seja, professor e aluno, passam a herdar os atributos e métodos da superclasse, neste caso, a classe pessoa. Notem que nem professor nem aluno possuem mais os atributos CPF, nome e data de nascimento. Porque a partir do momento que eu fiz a herança, ele passa a herdar dessa classe. Então, em tese, se eu vou herdar esses atributos, eu poderia muito bem apagá-los da classe professor e também eu poderia apagá-los da classe aluno e remover os métodos getSet que foram criados para eles também, porque eles não existem mais nem na classe professor, nem existem mais na classe aluno. O problema disto é que
a gente ainda não implementou o relacionamento de herança. Eu ainda não implementei este relacionamento aqui, indicando que um professor e um aluno são ambos uma pessoa. Então, se vocês perceberem aqui no programa da herança, ele passou a dar erro no meu programa. Coloquei ele aqui para baixo e ele passou a dar erro por um simples motivo. Eu removi os atributos e os métodos da classe professor e da classe aluno. Então, vocês perceberem aqui, o método setCPF não está definido na classe do tipo professor. Óbvio, eu removi esses atributos da classe professor e da classe aluno. Bom, o que é que eu faço então para indicar e fazer este relacionamento aqui entre pessoa e professor e aluno? Na prática, existe uma palavra reservada chamada extends, onde eu indico na declaração da minha classe que essa minha classe professor, ela herda da classe pessoa. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa para a classe aluno. Eu vou dizer que aluno extends da classe pessoa. Notem que ao fazer isso daqui, ao utilizar esse extends pessoa, eu estou implementando esse conceito aqui, seria esse relacionamento de herança. E automaticamente as minhas subclasses, professor e aluno, eles passam a herdar os atributos e métodos que foram declarados na classe pessoa. Vamos ver que a gente pode perceber, deixa eu salvar tanto a classe aluno como também a classe professor. E antes, esse método setCPF e setNome estava com erro, porque eu havia removido da classe professor. A partir do momento que eu coloquei o extends, esse método passou a funcionar. Ele herdou os métodos da classe pessoa. Note, mais uma vez, se eu remover o extends de pessoa, ele passa a dar erro, porque não existe nem o CPF, nem o nome, nem a data de nascimento no professor. A partir do momento que eu coloco extends, ele herda os atributos e métodos de pessoa, e aqui eu passo a utilizá-los como se eles existissem, e de fato eles existem na classe professor e também na classe aluno. No fim das contas, abrir a classe pessoa aqui, a gente pode colocar ela aqui em cima e colocar a classe aluno aqui embaixo para que a gente consiga visualizar melhor. Notem que a minha superclasse pessoa está aqui com o CPF, o nome e data de nascimento, e tanto a subclasse aluno como a subclasse professor passaram a herdar de pessoa e automaticamente eles têm agora todos esses atributos, CPF, nome e data de nascimento, como também os métodos get e set da classe pessoa. Bom, existem algumas outras implicações em se fazer a herança que a gente vai discutir nos próximos vídeos. Por exemplo, como é que fica a questão do construtor? Como é que eu faço as atribuições entre subtipos ou o meu supertipo e o subtipo? Isso são tópicos que a gente vai discutir a partir do próximo vídeo e ainda em cima do conceito de herança.